Haidóculos começou a pilotar a si mesmo. Ele também começou a compreender a yoga, começou o ensinamento sobre salvação e harmonia para entender o desenvolvimento. Começaram os tipos completamente diferentes de desenvolver ensinamentos e compreendê-los em si mesmo. E aqui ele entendeu que seu pensamento é principalmente o que ele mesmo criou. Ele entendeu que o movimento do pensamento no espaço físico é muitas vezes muito difícil. Isto pode ser aliviado se pelo menos lhe der ajuda a uma pequena formiga que se arrasta. Ele parou de matar as formigas, embora antes, em essência, ele também nunca as matou, como no entanto, ele inicialmente chegou à conclusão de que sim, o budismo está certo. Esta é a religião que permite não matar nada. Isto é absolutamente correto. A mesma verdade também está no cristianismo e no islamismo, e geralmente em todas as religiões que são criativas, pensou Hairúculos. E acima dele começou sua própria convicção religiosa sobre isso crescer, que a eternidade do mundo é aquilo que está em pensar crescer para cima e o que se espalha pelo infinito e lentamente o contrai, balançando como no berço, e ele transformado em um pássaro infinito, em um animal, em um humano eterno que ele quer transformar. E ele entendeu que a consciência é ilimitada. Ele entendia que no sistema de encarnação existe esse conhecimento, que ele meramente, no nível da lógica do conhecimento, a revelação do conhecimento, que ele existia na forma de teorias inteiras de reencarnação. E ele disse que elas também estavam certas, mas à sua maneira. Ele tem visto que você precisa de novas pessoas, novas tarefas, novas ações. E assim, Shai Shaili era muito alto. Ele vivia no planeta Coro. Ele tinha um amigo muito bom a quem ele chamava de seu e com quem era bom a amizade durou. Ele não havia dito o nome a Hairúculos, embora a chamou de boa. Estranho, pensou Hairúculos, por que ele não menciona o nome e só diz uma boa? E por que ela é amiga dele e não uma amante e não uma esposa? Um pouco mais tarde, descobriu-se que ele era apenas o conteúdo masculino de quem estava ao lado dele, e essa consciência o trouxe para a verdade. Além disso, o homem deve ser mulher. Esse era o planeta que a individualidade reproduzida, o masculino e o feminino reproduzidos por vontade própria. E quando ele começou a reproduzir sua namorada, ele entendeu que ele superou o primeiro nível, mas para obter uma mulher, ele só pode com a ajuda de Deus. E a mulher apareceu de. Esta era a bela Aljai. Ela foi enviada por Deus e ele entendeu que esta é a verdade divina, masculino e feminino. No entanto, ele apostou continuar a desenvolver a própria vontade do lado da eternidade e entendeu que a evolução para o lado da eternidade permite para ver tudo. A mulher deve ser enviada por Deus, assim formulou Hairúculos os pensamentos de Shaili. Ele compartilhou esse pensamento com Leile e perguntou a ela: De onde você é? Você está certo, Hairúculos, disse Leile. Adão também pensa que eu sou criada por Deus, sendo feita de sua costela. No entanto, Deus inicialmente me criou apenas de sua costela por Adão. Acho as minhas palavras, Hairúculos, e você entendeu por que Alias é tão educado. Porque ele é o planeta dos cães, como tal, quer fazer para que ele tenha constantemente uma alimentação da terra e para que os cães sejam alimentados e felizes, e ele está disposto a fazer isso trabalhar. Porque Chico viveu bilhões de anos e até mais. Tudo sabe disso mais, mas ele não sabe quanto, mas ninguém o ajudou. E Vílios não o tocou. Vílios pode estar tanto em transformar em mulher e em homem. Vílios não tem nada para ele dano infligido. Mas que sensualidade pode haver entre Chico e Vílios?
Vilhos, como homem, tinha muitos problemas, mas podia ser amigo de Chico, pode ser mesmo para o primeiro bilhão de anos. No entanto, quando ele começou a se transformar em mulher, então ele entendeu aquela mulher assim sublime é que não pode ter contato com o mal. Então apareceu Leile, da sublimidade. E pelo melhor, Hairúculos entendeu que ele era um dever ter namorada, também emergindo de um pássaro e vendo a primeira serpente entrar no mar. Hairúculos estava feliz. Ele estava feliz com a aparência, com a antecedência deste amigo, mas acima de tudo ele sentiu a aparência da mulher, sua única amada esposa, e ela apareceu. E ele tentou por um longo tempo para encontrar o dela, para aprender nomes, e pensou: que nome ela terá? Para o que era necessário, ele não entendia isso, mas sentia que o nome, essa paixão e deleite que dele emana, embora ele ainda não a tenha visto, já animou seu coração. O coração tornou-se imenso, infinito. Foi eterno desde o início, mas desde o amor era verdadeiramente eterno. A verdadeira eternidade está no coração amoroso. E aqui, uma vez no final do dia, ele a viu. Essa era Xília, o amor de Hairúculos. Ele nem percebeu no início, ou era simplesmente seu amor, ou era Xília, ou seja, um homem que ele amou desde o primeiro momento e infinitamente. Hairúculos. Estranho que a qualquer momento o desenvolvimento da civilização humana Hai ou Hali negativo foi no momento da Alemanha de Hitler para muitos. Hairúculos. Mas falta el com o sinal suave. Agora ele entendeu que o el com a transição para sim cobre o sinal suave. A própria Xília era a suavidade do amor e do infinito, e eles se transformaram em amor infinito, mesmo estando distantes comprido. Ela calmamente bebeu uma xícara de café e a tocou com ela dedo mindinho na ponta da mesa. O branco de sua pele era um de tal forma que ele não conseguia tirar os olhos dessa beleza. O dedo mindinho tremeu um pouco nervoso. Pode ser que eles, de alguma forma, apenas tentando tocar alguma música com o dedo mindinho, no entanto, esta melodia soou na mente de Hairúculos. Hairúculos ouviu esta melodia em si. Ele viu a imagem dela em si mesmo. Ele entendeu que ele não pode viver sem ela. Ela tem que estar com ele. Ele perguntou a Xília: onde você está? Ele começou a perguntar sobre o casamento, mas descobriu-se que Xília é uma mulher, já uma esposa, cujo é incompreensível. Ele não sabia dizer de quem. Ela teve sem marido. Ela agia como se fosse apenas dele. E ele entendeu que o casamento deles foi um erro. Ela entendia isso e sabia que sempre. Eles juntaram os lábios. A cama embaixo deles se transformou em um mundo giratório. Eles nadaram como se estivessem em um barco subaquático. Eles olharam para a realidade das profundezas e viram aí. Ela viu o seu submarino e um olho poderoso olhou através dele iluminador. Mas seu submarino era tal que sua cama ficava no centro de uma esfera de vidro, estava se projetando acima do fundo do oceano, nadou e mais longe e mais alto. Sishu olhou para ela e a quis devorar. No entanto, Chico apareceu. O único Chico que já antes, há muito tempo, que tem milhões de anos e que é assim há muito tempo o mundo observado e entendido que neste mundo só existe. Ele disse: Sishu, mas por que você quer devorar? É compreensível que ela não será digerida e viverá, mas isso não lhe dá nenhuma eternidade. Ainda mais, você sabe que o amor não pode ser devorado, posso. Sishu disse: sim, eu também não queria devorar. Era apenas necessário que viram que a controlabilidade do próprio processo no amor em si reside no sentimento do próprio amor e não se precisa dele fazer qualquer coisa extra por isso. Você só tem que amar e mova-se neste amor onde o amor se move. Incluído, deve-se saber que a eternidade também é uma obra e, portanto,
Aqui, Adão apareceu na mente de Hierúculos, que disse: minha eternidade original era saber o que eu, no entanto, quando perdi o controle sem amor, foi assim que tudo se tornou destruído. É preciso ter amor para que haja controle, para que não se perca, e com ele o sentimento interior de controle seria que reconhecesse a eternidade para que pudéssemos ver aquele mundo que sempre vemos, para que o amor que está em nós seja infinito e eterno. Tudo em suas consequências seriam, no entanto, individual para si mesmo. O amor é sempre seu, mas sua luz toca a todos. Eles se sentaram na sala de serviços especiais e discutiram esse assunto bebendo vodka e misturando com cerveja. A cerveja foi bárbaro, mas do século XVIII. Aconteceu em uma adega esquecida e descoberta. A guerra deu a volta num bunker. Ela testou uma arma suficientemente poderosa e pode sair somente se você pensar corretamente. Eles pensaram por muito tempo, cerca de 2 dias. Os tiroteios aumentaram. O teste da arma se aproximou em si. Havia uma verdadeira guerra acontecendo a 2 quilômetros. E aqui olhou Shilia Hierúculos nos olhos e entendeu que ela era aquelas pessoas são os que sobrevivem. A parede desmoronou de repente, que abriu uma saída aberta e eles correram para a floresta, aos trancos e barrancos, embora as balas passassem voando, mas estavam longe. Foi assim que eles sobreviveram, porque entenderam que queriam viver para sempre. E aquele homem que estava sentado em uma floresta e outro que sentou-se em outra, e os que sobreviveram naquela caverna nesta guerra, eles estavam todos em um senso comum de eternidade, unidos na vida, no conhecimento comum dela. E não importa onde eles estivessem, eles viveriam para sempre de qualquer maneira. Como ele mesmo provado mais tarde, a guerra parou ao lado deles. Ao ir para a floresta, correram, pararam de ouvir o som dos tiros. Eles são também parando a guerra. O homem que queria arranhar um galho não podia romper porque se tornou eterno, porque era isso que o homem queria. E aquele em floresta, sentado, o terceiro homem, e que seja mesmo o próximo assento, anda ou faz qualquer outra coisa assim que supere. A eternidade pensa, então a eternidade começa a crescer. Ela começa a crescer como um cristal que começa a possuir o mundo inteiro leva. O mundo se torna eterno, mas como tal o cristal que é infinitamente fixo, mas que são as propriedades deste mundo não muda. Este é um destino diferente da realidade. Isso é aquele destino que está incrustado no coração do homem e que foi reconhecido no planeta Andu. É por isso que eles se tornaram Von, começando no mesmo e só depois disso eles começaram a mudar à medida que, entendido que a Terra está na liderança, na eternidade. No entanto, eles reconheceram as propriedades do cristal mais cedo. Olhe para o mundo ao seu redor e você encontrará muitos. Veja os recursos que você precisa reconhecer. Olhe para aquelas distâncias entre estrelas, quando você as olha com os olhos, perceberá e verá que o olho direito está ligeiramente diferente, percebe como o esquerdo, e nessa diferença está o eterno desenvolvimento. 2 olhos que percebem, isso já é eternidade. Órgãos emparelhados, isso já é eternidade. Casais, esta é a eternidade que se baseia no amor do homem e da mulher, e ela se espalha ao infinito. O amor de casais, amor de casal, é isso que leva à eternidade. Amor trino emparelhado. Quanto à trindade do mundo, quando amamos no olhando para o aspecto trino, vemos que se apaixonar é fácil, tudo reflete, pois é indivisível e não pode ir a lugar nenhum espalhar sem a vontade do próprio amor, sem vontade daquele que o possui. Precisamente o amor é, entre outras coisas, o sentimento mais controlável, porque é completamente as pessoas que têm posse. Consequentemente, o homem a controla completamente e, portanto, existe ela dá ao amante tal felicidade.
a sensação de completo controle, sensação de total independência. O amante não depende essencialmente das circunstâncias, pois ele ama, e a água está, como dizem, até os joelhos. E a eternidade construída no amor é esse submarino semelhante que é invencível, invulnerável e dado a ele excelentes oportunidades para o amor geral, para o amor por si a si mesmos, por amor uns aos outros. Hairúculos compreendeu seu amor rapidamente, com velocidade. Ele era feliz, banhava-se nesse amor e via sua vida futura feliz e brilhante. E quando ele encontrou seu amor, ele entendeu que eles viverão para sempre. Ele mentalmente pegou Chile em sua mão, então ele pegou a mão dela com a mão começando a se transformar em um humano fora da forma do pássaro, para transformar, que com a compreensão de ligado à serpente, e entendeu que o amor é a forma de pessoa faz. Ele se banhou na bem-aventurança do amor e entendeu que Deus realmente é amor. Enquanto caminhava à beira-mar, ele viu que os desejos de Xília se materializavam perto dele. Seu pensamento era de tal forma que viu uma longa ponte que passava sobre o mar, que parece não se prender a nada. Estas são as futuras civilizações dirigidas ao mar. Carros se movem sobre esta ponte, sobre ela pilotar helicópteros, aviões e outros equipamentos, que é através dessas outras energias se moverem, mas ninguém pensou. Por que a ponte está apenas pairando sobre o mar? Para ela era natural. Esse foi o dia 23. Século. Carros diferentes, helicópteros diferentes. Muitos foram feitos facilmente porque esse era geralmente o caso. Mas a técnica era tal que muito metal foi substituído pelo pensamento. E aquele do homem saindo do carro trouxe a realidade imediatamente para o fato de que o carro, ele mesmo, desapareceu. Esta era uma nova tecnologia. Essa foi uma nova civilização. E ele entendeu que a eternidade das máquinas sozinhas no pensamento humano é artificial, como era no século 25, sistema reproduzido, ou seja, as máquinas já podem criar dos elementos do povo participam. Desta forma, o homem deu à reprodução artificialmente sistemas tais propriedades que eles começaram a afetar as pessoas, reproduzir, isto é, ajudá-lo em seu desenvolvimento eterno. O pensamento do homem, é menos sobrecarregado neste plano, e ele começa a pensar mais sobre o que será para ele depois da eternidade do seu amor. E o principal é que ele sabe que mesmo o amor se torna, e é por isso que ele está feliz. A eternidade do mundo é a eternidade do amor, a eternidade dos eventos. Isso é o que é também a eternidade de amor, que envolve o homem em seu coração inatingível pela raiva, ódio e tudo mais o que o torna também um amor. Apenas infinitamente em evolução e infinito homem eterno vivo. Para um originalmente eterno, como ele deveria ser, se ele tem um pensamento calmo e transparente, que não passa quaisquer circunstâncias de possíveis problemas, é sobrecarregado. Apenas o ser desse pensamento é também aquele meio objetivo que o homem compreende e personifica. Ele é ele mesmo. Hairúculos entendeu que era hora de dar a Leile essa informação, entregar. Ele diz que conheceu Xília e este é seu amor. Leile lhe disse: sim, eu vejo isso e entendo. No entanto, isso foi desde o início, quando Adão ainda confessou seu amor por mim, dizendo a primeira flor. Ela não era a cor que deveria ter sido, então devo. Hairúculos pensou na cor e entendeu que a cor dourada do amor que ele viu é isso que está sobre sua cabeça de Xília, estava na forma de um brilho. É assim que é, pensou Hairúculos, que é Xília. Este é um homem comum. E que ele amava um homem comum, uma mulher comum, que foi incrível para ele, porque ele conhecia a civilização desde o nascimento e entendido que a mulher é mais do que o nascimento da civilização. Ou seja,
Então ele correu para Leile novamente. Ao lado estava Adão. Ele também, não prestando nenhuma atenção especial a ele, perguntou: Mas como Elias nasceu? Sobre o amor, disse Leile. Naquele planeta onde ele nasceu, havia apenas amor, flores e pássaros. Raidúculos agarrou sua cabeça. Como? Existe um planeta feito simplesmente de pássaros? Sabia? Por que eu não? Perguntou Raidúculos. Porque nos sonhos você era o próprio pássaro, disse Leile. E você não distinguiu o planeta e sua forma de você mesmo, pois a figura dá à luz a si mesmo. Sim, disse Leile, e você se tornou mais sábio, Raidúculos. Raidúculos riu interiormente. Ele, que nem começando no parto e sem fim, esta mulher ouve dizendo, praticamente abriu a boca. Ela também ouve Adão, e ela fala como se ela soubesse. Isso foi notável. Seu conhecimento foi acompanhado por sua experiência passou, por sua fé, e ele começou a usar os dedos, explorar este conceito de fé em todo o seu ser. Acreditar dá conhecimento, pensou Rairúculos. Ele pensou ao olhar para o idioma russo, que leva seu nome na transição do russo. Considerando a língua, existe a palavra mão, ruco em russo, e dá bigode, em russo nós. Raidúculos significa no bigode carretel, mas como o que você enrola? Com a mão. El separa mão e bigode. Rairucu el-us. E estas são as pessoas. El é em primeira carta russa para Luigi. Deutsche pessoas, pensou Rairúculos. Então ele começou a entender o significado de cada palavra e a essência e encontrar o universal no amor por este mundo. Ele começou a compreender que o mundo é infinito na compreensão humana e a compreensão do mundo pelo homem o torna infinito. Então ele viu aqueles mundos que foram criados em sua imaginação e ele entendeu que Chico não é um objeto de sua imaginação. Também pode haver tal amantes da cerveja e outros líquidos nobres que séculos e bilhões de anos podem viver, no entanto, nenhuma atenção a isso direcionar o que está acontecendo ao seu redor. Esse é o custo do eterno desenvolvimento, pensou Rairúculos. E deve-se notar que o mundo está mudando. A eternidade deve ser enérgica, saudável e seja alegre, otimista, em uma palavra humana. Que sentido faz para vestir o manto de um pássaro? Por que ele não é índios? A propósito de que nacionalidade ele é, pensou em si mesmo Rairúculos. É um sentimento tão grande que um ser tão humano pode ser de qualquer nacionalidade. E esse sentimento foi imediatamente envolto em convicção quando ele só mais uma vez Chilia viu qual foi. Voou como um sistema de flechas de amor para ele. Ele a viu andando a passos largos e ao mesmo tempo que seja não tocados às margens do mar. Ela praticamente já anda sobre a água, pensou Rairúculos, mas ainda estou pensando em fazer. Isso significa que ela é mais perfeita desde o início, porque ela é mais verdadeira na relação com a natureza e o mundo. Mas significa menos análise, pensou Rairúculos. Você tem que aprender a não analisar e ao mesmo tempo analisar. É uma situação estranha, mas você tem que fazer isso. Aceitou Rairúculos, porque ele havia revelado a verdade para ela em sua revelação. Deve ser semelhante para se unir mais a ela no amor. Ela deve estar espiritualmente próxima uns dos outros. Assim significou Rairúculos e começou a sabedoria do conhecimento acumular. Ele se virou um Diógen, mas ele disse: Você, com o seu único amor, em eterna felicidade com Xília. E isso é tudo para a vida eterna. É necessária.